Olá pessoal, nessa videoaula de hoje vamos dar continuidade à nossa videoaula anterior sobre estereoquímica. A fonte mais comum de quiralidade molecular, como já foi dito na videoaula anterior, é a presença de um átomo de carbono, sp3, que carrega 4 grupos diferentes, indicado aqui por 4 cores diferentes. Há apenas duas maneiras de organizarmos 4 grupos em torno desse átomo central. Cada um desses arranjos é definido como configuração absoluta do carbono. Então veja, nós temos um átomo de carbono tetraédrico com 4 substituintes diferentes. E, portanto, há duas configurações absolutas. Há 2 arranjos espaciais possíveis desses substituintes no átomo de carbono. Esses 2 arranjos possíveis configuram um par de enantiômeros. Então, esta molécula, sendo quiral, ela possui uma imagem especular que não é sobreponível e, como nós já vimos na aula anterior, formam um par de enantiômeros. Para facilitar a compreensão e a definição de cada um desses 2 possíveis arranjos, 3 pesquisadores, Kahn, Ingold e Prelog, definiram um sistema chamado sistema RS, uma notação que nos permite definir a configuração absoluta, ou seja, o arranjo espacial, a forma com que o substituinte dos átomos ou grupos estão ao redor do carbono assimétricos. As letras RS serão, portanto, utilizadas para indicar as 2 configurações possíveis. Vamos primeiro olhar como podemos determinar a configuração absoluta de um carbono, se nós tivermos um modelo tridimensional do composto. Etapa número 1 das regras do sistema de nomenclatura RS. Você deve classificar os grupos ou átomos ligados ao carbono estereogênico segundo a ordem de prioridade. Veja, então você vai atribuir prioridades 1, 2, 3, 4 aos átomos ligados ao carbono central. Esta prioridade é definida pelo número atômico dos átomos que estão diretamente ligados ao átomo central e, portanto, teremos prioridades relativas. Quanto maior for o número atômico do átomo ligado diretamente ao átomo central, maior a sua prioridade. Vejamos nesse caso. Temos um centro de quiralidade, um carbono com 4 substituintes diferentes. Nesse caso, o cloro, por ter o maior número atômico, tem prioridade 1, seguido do oxigênio, seguido do carbono, seguido do átomo de hidrogênio. Quanto maior o número atômico, maior a prioridade. Então, o exemplo anterior, que acabamos de ver, ele é muito fácil, pois todos os átomos ligados ao carbono central são diferentes. Todavia, é mais comum encontrarmos 2 ou mais átomos com o mesmo número atômico. Vejam só, eu tenho um átomo de carbono tetraédrico, onde nós temos 4 substituintes, sendo hidrogênio, OH e 2 átomos de carbono. Como fazer para distinguir esses 2 átomos de carbono em termos de prioridade, uma vez que eles têm o mesmo número atômico? Nesse caso, os 2 átomos de carbono em questão, aqui representados em verde, estão diretamente conectados ao centro de quiralidade. Então a grande pergunta é, qual dos 2 terá prioridade 2? Uma vez que o oxigênio tem número atômico maior, terá prioridade 1. O hidrogênio tem sempre prioridade 4, porque é o átomo com o menor número atômico. A regra diz, faça uma lista dos 3 átomos ligados a cada um desses átomos de carbono em questão. E essa lista deve estar em ordem decrescente de número atômico. Depois que você fizer essa lista, você compara. Veja o exemplo. Nós temos carbono e carbono. A este carbono temos um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. O mesmo acontece aqui. Este átomo de carbono
está ligado a um átomo de carbono e 2 átomos de hidrogênio. Novamente, temos um empate, porque as listas que acabamos de definir são idênticas. Quando essas listas são iguais, nós devemos nos distanciar do centro de quiralidade e gerar uma outra lista. Então, portanto, abandonamos o nosso foco nesses 2 carbonos ligados diretamente ao centro de quiralidade e passamos ao outro átomo de carbono mais distante. O carbono à esquerda terá, portanto, 2 átomos de carbono e 1 átomo de hidrogênio. Já à nossa direita temos apenas 1 átomo de carbono e 2 outros átomos de hidrogênio. Vejam, comparando as listas, inicialmente os carbonos se equivalem, mas no segundo momento temos nosso ponto de desempate. O carbono da esquerda tem número atômico maior que o hidrogênio. Por consequência, este carbono receberá a prioridade 2 e o carbono à direita receberá a prioridade 3. Ao atribuir prioridades, uma ligação dupla é considerada como 2 ligações individuais separadas. Então vamos analisar. Nós temos esse carbono, que é o nosso centro de quiralidade. Ele está ligado a um carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono, que está ligado a outro carbono. Temos 4 carbonos ligados ao centro de quiralidade. Em termos de prioridade, vejamos como isso acontece. Este carbono está ligado a um oxigênio. Na hora que eu fizer a lista para este carbono, eu vou considerar que esta ligação dupla é como se estivesse representando uma ligação do carbono a 2 átomos de oxigênio. Então, em nossa lista para este carbono, ele está ligado a 2 oxigênio e 1 hidrogênio. O átomo de oxigênio, portanto, conta 2 vezes. Então, o átomo de carbono destacado aqui em verde acima é tratado como se estivesse conectado a 2 átomos de oxigênio. A regra é aplicada para qualquer tipo de dupla ligação, seja com oxigênio, seja com nitrogênio, seja com carbono. Portanto, este carbono à esquerda é o de prioridade 2, porque ele está ligado a um átomo de carbono e ao distanciarmos dos demais é o que vai ter a cadeia mais extensa. Então ele terá prioridade 2. Comparando o carbono de cima e o de baixo, esse de baixo está ligado a 3 hidrogênios, enquanto o de cima está ligado a 1 carbono e 2 hidrogênios. O carbono de cima receberá a maior prioridade. Após termos entendido como dar prioridade aos átomos ligados diretamente ao carbono central, devemos observar a segunda regra do sistema de nomenclatura RS. Nós vamos orientar a molécula para que o grupo ou átomo de menor prioridade fique o mais distante possível do observador. A seguir, você vai desenhar uma seta imaginária partindo do grupo de maior prioridade, indo no sentido do grupo de menor prioridade. Então temos prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Se o caminho percorrido ao irmos da prioridade 1 até a prioridade 3 corresponder a um sentido horário, o centro de quiralidade em questão será definido como configuração R. Por outro lado, se a seta percorrer um caminho correspondente ao sentido anti-horário, o centro de quiralidade em questão terá a configuração S. Vejam esses 2 exemplos. Nós temos aqui um carbono que está ligado a outro carbono, um hidrogênio, a outro carbono e ao bromo. Ranqueando as prioridades segundo o número atômico, o bromo tem prioridade 1. Agora temos 2 átomos de carbono. Como eles empataram, este carbono está ligado a 3 hidrogênios, fazendo a lista, lembra-se? 1, 2, 3 hidrogênios. Enquanto este carbono está ligado a 1 carbono e 2 hidrogênios. O ponto de desempate
é que esse tem um carbono, enquanto esse daqui só tem 3 hidrogênios. Então ele terá prioridade 2, seguido pela metila prioridade 3, hidrogênio prioridade 4. Passando pela segunda regra. Agora eu vou me posicionar de tal forma a deixar o hidrogênio o mais distante possível. Como ele já está desenhado para trás do plano, ele já está o mais distante possível do observador, que no nosso caso estaria olhando para a tela. Portanto, indo de maior prioridade, passando pela prioridade 2 e chegando à prioridade 3, percorremos um caminho anti-horário. Se ele é anti-horário, ele está vindo para a esquerda, ele tem configuração absoluta S. Veja o seu enantiômero. Novamente, o de menor prioridade está para trás do plano. E como nós, os observadores, estamos à frente do plano, basta percorrer do maior prioridade, passando para prioridade 2 e prioridade 3. Definimos assim um caminho no sentido horário, o que define a configuração absoluta desse carbono como sendo configuração absoluta R. Alguns alunos, todavia, têm problemas para girar a molécula no espaço e redesenhá-la na perspectiva adequada, ou seja, com a quarta prioridade atrás do plano. É sempre mais fácil quando o grupo de menor prioridade estiver para trás do plano. Se você está tendo esse tipo de problema, há uma técnica muito útil baseada nas seguintes regras. Quando você faz uma troca entre dois substituintes, quaisquer dois substituintes de um centro de quiralidade, você inverte a sua configuração. Então veja só, nós tínhamos aqui 4 substituintes, cujas prioridades eram 1, 2, 3, 4. Ao trocar esses dois substituintes de lugar, veja, onde estava 4 agora é 1, onde estava 1 agora é 4. Então, se esta era a configuração R, por fazer apenas uma única troca, eu vou ter agora a configuração S. Então, desta forma, fica fácil para aquele aluno que tem dificuldade fazer essa pequena regra. Troca o de menor prioridade com um daqueles que estiver atrás. Vai facilitar posteriormente a sua definição da configuração RS. Por outro lado, quando você fizer duas trocas entre quaisquer dois grupos em um centro de quiralidade, você manterá a configuração inicial. Portanto, veja só, você troca inicialmente 3 por 4, depois você troca 1 por 2. Então você realizou duas trocas. Então, se este composto tinha configuração R, este terá S e, portanto, este terá R. É o mesmo composto desenhado de forma diferente. Então, o primeiro e o terceiro tratam do mesmo composto. É apenas a representação que é diferente, porém, mantendo-se a configuração absoluta original. Mais um exemplo. Nós temos esse carbono, que já definimos que ele tem configuração R. Vou fazer uma troca. Vou trocar de lugar o hidrogênio com o grupo etila. Ao fazer essa troca, ele passa a ter configuração S. No segundo caso, eu vou fazer duas trocas. Vou trocar de lugar inicialmente o CH2 com o hidrogênio, vou chegar a esta situação. Depois eu vou trocar o grupo etila com o grupo metila. Ao trocar os dois, eu volto para a configuração inicial. Então é uma regra muito importante. Quando eu fizer uma troca, eu troco a configuração absoluta. Quando eu fizer duas trocas sequenciais no mesmo centro de quiralidade, eu restauro a configuração inicial. Utilizando esse expediente, você pode redesenhar a molécula de modo a posicionar o elemento de menor prioridade atrás do plano, o que te facilitará a definição da configuração no momento que você vai do de maior prioridade para o de menor prioridade, em sentidos horário
ou anti-horário. Então, nesse slide, vamos exercitar um pouquinho para a gente indicar a ordem de prioridade de cada conjunto de substituintes. Veja só, teríamos 4 substituintes ligados a um centro de quiralidade. Qual deles teria prioridade número 1? Ora, carbono, carbono e carbono. Quando empata, devemos ir para o seguinte: este é um oxigênio, este é um carbono, este é um hidrogênio. Então, esse é o que teria prioridade 1, este teria prioridade 2, depois teríamos de prioridade 3. E por fim, o hidrogênio sempre tem prioridade 4. Aqui temos um carbono ligado a 2 oxigênios, lembra da regra? E um hidrogênio. Um carbono ligado a 3 hidrogênios, um carbono ligado a 1 oxigênio e 2 hidrogênios, e um carbono ligado diretamente ao oxigênio. Se ele está ligado diretamente ao oxigênio, ele tem prioridade 1. Dentre os átomos de carbono, como todos têm o mesmo número atômico, devemos fazer a lista de quem está ligado a ele. Aqui temos 2 oxigênios, aqui temos um só, portanto ele tem prioridade 2. A seguir, temos um carbono ligado a 1 oxigênio e 2 hidrogênios, enquanto esse carbono está ligado a 3 hidrogênios. Portanto, o último é de prioridade 3 e a metila o de prioridade 4. Comparando os substituintes da nossa alternativa C, temos aqui que o cloro, que tem o maior número atômico, terá prioridade 1. Depois devemos comparar. Este carbono está ligado a 2 carbonos e 1 hidrogênio. Este está ligado a 2 hidrogênios e 1 carbono. Pessoal, isso é um erro comum, a pessoa já identificar o bromo de cara e pensar que este teria uma prioridade maior. Não, só vamos considerar o bromo depois que ele está empatado este carbono. Devemos iniciar comparando-se o substituinte dos átomos ligado diretamente ao carbono, ou seja, este carbono, este e este outro carbono. Então, portanto, este carbono está ligado a 2 outros carbonos, este a apenas 1, este a apenas 1. A presença ou ausência do bromo, neste caso, não contribuirá para nada. Portanto, o primeiro é o cloro, o segundo é este grupo isopropila. A seguir, temos que definir entre esses dois qual teria a maior prioridade. São 2 grupos CH2 idênticos. Passamos, portanto, para o segundo. Este está ligado a 2 hidrogênios e um átomo de bromo, enquanto este está ligado a 2 hidrogênio e um átomo de carbono. Portanto, este terá prioridade 3 e o último terá prioridade 4. No último dos nossos exemplos, temos um carbono, um carbono, um carbono e um carbono. Os 4 substituintes teriam átomos de carbono ligado ao carbono tetraédrico. Devemos, portanto, diferenciá-los. Neste átomo de carbono, eles teriam 1, 2, 3. Teria 3 carbonos. Este teria 2 átomos de carbono, enquanto esses 2 teriam apenas 1. Portanto, o grupo fenila tem prioridade 1 e o grupo vinila prioridade 2. Agora, comparando um grupo etila com um metila, o etila terá prioridade 3, enquanto o metila terá a prioridade 4. Vamos exercitar um pouco nesses exemplos a definição das configurações absolutas R e S. Vamos definir inicialmente a configuração absoluta deste átomo de carbono. Prioridade 1 será o oxigênio. Prioridade 4 será o hidrogênio, que não está representado, mas ele está para trás. Sendo esse de prioridade 1, vamos definir agora qual é o de prioridade 2. Analisando este carbono e o comparando a este, o da direita está ligado a um átomo de nitrogênio, que tem maior prioridade do que o átomo de carbono ligado a este carbono. Portanto, a prioridade 2 será do carbono à direita e a prioridade 3 do carbono à esquerda.
Dando sequência, devemos percorrer um caminho que vai do prioridade 1, passando pela prioridade 2, indo até a prioridade 3. Lembrando que o átomo de menor prioridade está mais distante do observador, está para trás do plano. Como eu percorri um caminho cujo sentido é o sentido horário, definimos aqui que esse centro de quiralidade tem configuração R. Vamos partir agora para o outro centro de quiralidade. Veja só, o nitrogênio, o carbono, outro carbono e o átomo de hidrogênio. O átomo de nitrogênio tem prioridade 1 por ter número atômico maior do que o átomos de carbono. Então ele tem prioridade 1. A seguir temos que comparar entre esses dois átomos de carbono para saber qual terá prioridade maior. Como este carbono está ligado a outro carbono, um oxigênio e um hidrogênio, enquanto este átomo de carbono só está ligado a átomos de hidrogênio, portanto, este carbono terá prioridade sobre o carbono da metila. Percorrendo no sentido do maior prioridade para o segundo maior prioridade e chegando ao de terceira prioridade, percorremos um sentido anti-horário. Portanto, a configuração absoluta deste centro de quiralidade será S. Vamos analisar agora a configuração absoluta deste átomo de carbono. Ele está ligado a um átomo de cloro, 2 carbonos, 3 carbonos. O cloro terá prioridade 1. Devemos analisar, portanto, a prioridade dos demais. Vejam, este átomo está ligado a um cloro, o de cima a um bromo e este a outro carbono. Portanto, o bromo, por ter número atômico maior, terá prioridade 2. A seguir, teremos este átomo de carbono, que terá prioridade 3, enquanto este carbono está ligado a um hidrogênio. Portanto, vejam só, o de menor prioridade não está para trás no plano. Então, devemos nos posicionar de modo a que este grupo de menor prioridade fique o mais distante possível do observador. Devemos nos posicionar nesta posição, olhando ao longo desta ligação. Portanto, ele terá a configuração S, porque percorremos um caminho cujo sentido é anti-horário. Se você tem dificuldade de se posicionar de modo a observar a molécula tridimensionalmente, onde o grupo de menor prioridade estará sempre distante de você, eu sugiro que você redesenhe a molécula de tal forma que o grupo de menor prioridade fique para trás no plano. Lembrando que para isso você deverá fazer 2 trocas consecutivas entre os substituintes ligados diretamente a esse átomo de carbono. Então você pode parar o vídeo, redesenhar a molécula e definir a configuração absoluta nesta nova representação que você vai acabar de desenhar. Vamos observar este átomo de carbono agora. O átomo de carbono está ligado a 2 átomos de carbono e o bromo. O bromo tem prioridade 1 e o hidrogênio, que não está representado, mas sabemos que ele está para fora do plano. Se o bromo está para trás, o outro substituinte estará para frente. Então, a prioridade seria prioridade 1, a direita prioridade 2 e a esquerda prioridade 3. O da direita tem prioridade 2 porque ele está ligado a 2 átomos de carbono e um cloro. O da esquerda está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. Então, o da direita tem prioridade maior. Ao percorrer do bromo, prioridade 1, passando pelo prioridade 2, chegando ao prioridade 3, estamos no sentido anti-horário. Mas preste atenção, ele não será de configuração S. Por que razão? Porque o hidrogênio, que é o de menor prioridade, está para frente. Então aqui vem uma outra regrinha mnemônica que pode ajudá-lo. Depois de você definir as prioridades e percorrer o sentido indo do prioridade 1 até o prioridade 3, faça a seguinte pergunta: o de menor prioridade está para trás? Se ele estiver para trás, ok, aquilo que você definiu, você manterá. Todavia, se ele estiver para frente,
Aquilo que você definiu, você deverá inverter. Vejam só, bromo, 2, 3. Então ele deveria ser S. Mas pelo fato de o hidrogênio estar para frente, aquilo que eu defini inicialmente como S, eu inverto, ou seja, eu substituo o S pela configuração R. Vamos definir agora a configuração deste carbono no próximo exemplo. Esse carbono está ligado a 3 átomos de carbono. Temos que definir, portanto, as prioridades 1, 2 e 3. Este carbono está ligado a 2 carbonos e 1 hidrogênio. Esse está ligado a 2 oxigênios em 1 carbono. Esse está ligado a 3 hidrogênios. Portanto, temos prioridade 1, 2, 3. Vou percorrer do prioridade 1, passando pelo 2 e indo pelo 3. Estou no sentido anti-horário. Agora eu faço a pergunta: o hidrogênio, que é o de menor prioridade, está para trás? Está. Então, nesse caso, aquilo que eu definir, eu ratifico. Prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Portanto, ele terá a configuração S. Vejam só, se a hidroxila está para trás, isso quer dizer que o hidrogênio vai estar para frente. Então eu tenho que ter em mente que eu vou definir uma configuração e depois vou ter que invertê-la para definir o resultado final. Então temos aqui um carbono ligado à hidroxila, prioridade 1. Depois temos 2 carbonos que se equivalem. Quando eles se equivalem, eu vou para o próximo. Esse está ligado a 2 oxigênios, enquanto esse está ligado a 2 carbonos. Portanto, o da esquerda tem prioridade 2 e o da direita prioridade 3. Ao percorrer 1, 2, 3, eu vou no sentido anti-horário. Pelo fato de eu estar indo no sentido anti-horário, a configuração absoluta deveria ser S. Mas pelo fato de o hidrogênio estar para frente, o S deve ser substituído pelo R. Próximo exemplo. Vamos olhar inicialmente esse átomo de carbono. Novamente, ele tem prioridade 1. Observe novamente, já chama atenção logo de início. Se o bromo estar para trás, o hidrogênio não representado estará para frente. Vou ter que manter em mente que, ao pós-definir a configuração absoluta, eu deverei trocá-la. Portanto, prioridade 1. Depois, quem terá prioridade 2? Carbono, carbono. Empatado. Como esse carbono está ligado a oxigênio, enquanto este só está ligado a hidrogênios, o carbono da direita terá maior prioridade. Como consequência, terá prioridade 1, 2, 3. Veja que o nosso percurso será anti-horário. Sendo anti-horário, ele deveria ter configuração S, mas pelo fato de o hidrogênio estar para frente, o S se converte em R, segundo o centro de quiralidade. O de maior prioridade será o oxigênio, já que eu tenho 1, 2, 3 outros átomos de carbono. Observe que aquele de menor prioridade, que vai ser a metila, já está para trás no plano, o que vai facilitar o nosso processo de definição da configuração absoluta. Então eu vou comparar o carbono de cima e esse ligado ao bromo para saber qual dos dois terá maior prioridade. Como este carbono está ligado a um bromo e 2 hidrogênio, ele tem prioridade maior do que esse que está ligado a apenas um carbono e 2 hidrogênios. Portanto, terei prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Sentido horário. Como de menor prioridade está para trás, o sentido horário se mantém e ele tem configuração R. Observando agora este carbono. Prioridade 1, oxigênio. Prioridade 2 vai ser este carbono ou o de cima. Lembrando agora que o hidrogênio está para frente. Novamente temos que ter em mente que se ele estiver à frente, depois de definir o sentido e a configuração absoluta, eu deverei invertê-la. Vamos ver qual é o de prioridade 2. Carbono, que está ligado a um carbono e 2 hidrogênios. Já o carbono de cima está ligado a 2 carbonos e 1 hidrogênio. Portanto, o carbono de cima
tem prioridade sobre o carbono de baixo. Então temos oxigênio 1, 2, 3. Estou indo no sentido horário. Mas pelo fato de o hidrogênio estar para frente, aquela configuração R deverá ser invertida para a configuração S. E por fim, a configuração absoluta deste carbono é definida de tal forma a também considerar que o hidrogênio está para frente. Estando para frente, numa etapa final, eu deverei inverter a configuração definida. Prioridade 4, portanto, hidrogênio. Descendo, prioridade 1, por que razão? Ele está ligado a um oxigênio e um carbono. Prioridade 2, porque ele está ligado a um carbono e 2 hidrogênio. Enquanto esse será prioridade 3, porque ele só está ligado a átomos de hidrogênio. Então eu tenho prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. Portanto, ele deverá ter configuração R. Pelo fato de hidrogênio estar para frente, eu devo inverter a configuração desse átomo de carbono e, consequentemente, ele tem configuração S. Bem, pessoal, dessa forma treinamos bastante e podemos passar ao novo tópico desta aula. Nós já estudamos em nossa aula presencial como desenhar uma projeção de Fischer. Uma projeção de Fischer é uma representação simplificada que mostrará um arranjo tridimensional dos grupos ligados ao carbono em duas dimensões. A projeção de Fischer, que é essa representação por uma cruz, representa um carbono assimétrico como ponto de intersecção entre a linha vertical e a linha horizontal. As linhas horizontais indicam que os substituintes desse centro assimétrico está para frente do plano, enquanto as linhas verticais indicam que eles estão para trás do plano. Vejam um exemplo. Então nós temos aqui um centro de quiralidade e nós temos 4 substituintes. Como já estudamos, o cloro terá prioridade 1, o átomo de carbono à direita prioridade 2, o átomo de carbono prioridade 3 e o hidrogênio prioridade 4. Aqui fica muito fácil, porque todos os substituintes estão para fora do plano ou para dentro do plano. Os que estão na horizontal estão para fora do plano e os que estão na vertical estão para trás do plano. Fazendo a sequência 1, 2, 3, definimos uma configuração R. Apenas devemos checar que o hidrogênio, olha, por ele estar em uma posição na vertical, ele está para trás do plano. Então, aquela configuração que definimos, nós vamos manter. Hidrogênio para trás, mantém-se a configuração. Nesse outro caso, ó, prioridade 1, prioridade 2, prioridade 3. O hidrogênio estando para trás, eu mantenho a configuração. Essa configuração, por estar tendo uma sequência 1, 2, 3 no sentido anti-horário, define uma configuração S. Nesse outro caso, temos o oxigênio, prioridade 1, carbono da etila, prioridade 2, carbono da metila, prioridade 3. Então, nós temos aqui uma sequência que vai no sentido horário. Mas pelo fato de o hidrogênio estar para frente, e como eu sei que ele está para frente, ele está em uma posição horizontal. Ele estando para frente, eu devo inverter a configuração determinada. Portanto, a configuração correta seria 1, 2, 3, seria inicialmente R. Pelo fato de ele estar para frente, eu altero para S. O seu enantiômero, vejam só, 1, 2, 3. Seria inicialmente S, mas pelo fato de hidrogênio também estar para frente, ele terá configuração absoluta R. Então, dando continuidade à nossa aula, o que nós já estudamos? Que os isômeros se subdividem em isômeros constitucionais e estereoisômeros. Os isômeros constitucionais são aqueles que têm a mesma fórmula molecular, mas têm conectividades diferentes, enquanto os estereoisômeros têm arranjos espaciais diferentes, ou em torno de uma dupla ligação, ou em torno de um centro de quiralidade. Os estereoisômeros são subdivididos, por sua vez, em enantiômeros e
diastereoisômeros. Diastereoisômeros são estereoisômeros que não mantêm uma relação objeto-imagem. Então vocês se lembram, os enantiômeros eram um par de compostos que mantinham uma relação espacial objeto e imagem e eles não eram sobreponíveis. Já no caso dos diastereoisômeros, eles serão estereoisômeros, porém eles não manterão esta relação objeto-imagem. Portanto, essa definição, podemos entender que isômeros cis e trans são diastereoisômeros. Vejam, eu tenho aqui um par de estereoisômeros, mas como eles não mantêm uma relação objeto-imagem, vejam, o da direita não é imagem do da esquerda. Então, nesse caso, eles definem um par de diastereoisômeros. Existem isômeros com mais de um centro de quiralidade. Considere a seguinte estrutura. O carbono de cima é um centro de quiralidade. É um carbono sp3 com 4 substituintes diferentes. O mesmo acontecendo com o carbono indicado pelo número 2. Então, este composto tem, portanto, 2 centros de quiralidade, sendo que cada um desses centros de quiralidade pode ter configuração R ou S. Configuração R ou S quer dizer que ele pode ter 2 arranjos espaciais dos substituintes em torno de si, em torno do carbono sp3, o que vai resultar em 4 possíveis estereoisômeros, 2 pares de enantiômeros. Vejam aqui os 4 possíveis estereoisômeros. Temos um carbono de cima, pode ser R, o de baixo é S. Esse tem configuração R, o de baixo é S. Você pode parar o vídeo nesse momento e com mais calma checar cada uma das configurações dos centros de quiralidade. Mas veja só como é simples. Definida a primeira configuração, R, você vê a segunda, S. Os demais você pode fazer por analogia. Então vejam só, este carbono, o que ele teve? O hidrogênio trocou de lugar com o oxigênio. Portanto, se esse era uma configuração R, esse, como teve apenas uma troca, ele passa a ser S. O mesmo acontece com este outro carbono. Ele tem configuração 2S. Como a metila trocou de lugar com o hidrogênio, teve apenas uma troca, se ele é S neste composto, nesse outro ele terá configuração R. Fazendo o mesmo tipo de raciocínio, é fácil de definir as demais configurações. Observe, este carbono manteve a posição relativa dos seus substituintes. Então, se ele é R aqui, neste carbono ele também será R. Se esse carbono ele é R, nesta molécula ela também será R. Por fim, o último exemplo, este carbono mantém a mesma disposição espacial dos substituintes que este daqui. Então, se ele é S, nesse caso ele também será S. Já este carbono mantém a mesma disposição espacial, a mesma configuração do primeiro deles. Portanto, se aqui ele é 2S, nesse composto ele também é 2S. Então, desta forma, fique aí a dica. Você define a configuração de apenas 2 centros de quiralidade, você define corretamente e a partir dele, a partir da simples observação se houve troca de substituintes ou não, você mantém ou inverte a configuração. E observe que todo par de enantiômeros há a troca completa dos substituintes. Então, houve inversão aqui e houve inversão no carbono de baixo. Quando você inverte todos os centros de quiralidade, você obtém um enantiômero. Então, esses dois formam um par de enantiômeros. Nesse caso, veja, também eu troquei, houve uma inversão da configuração dos carbonos, de ambos os carbonos, o que constitui, então, a formação de um par de enantiômeros. Então, para descrever a relação entre esses 4 estereoisômeros, vamos olhar para um deles. Vamos olhar o 1R, 2S. Por exemplo, poderia ser qualquer um deles. Mas vamos pegar esse primeiro estereoisômero,
para descrever a sua relação com os demais. Quando todos os centros de quiralidade forem invertidos, que acontece nesse caso, eu defino um enantiômero. Então, o 1s2r comparado com 1r 2s, veja que todos os centros de quiralidade foram invertidos. Então, o segundo é um enantiômero do primeiro. Os demais, comparado com o primeiro, veja só, apenas o segundo foi invertido. Então, todos não foram invertidos. Quando apenas um ou mais, mas não todos, forem invertidos, eu tenho um diástero isômero. Portanto, a terceiras e quartas estruturas, correspondendo aos isômeros 1R, 2R e 1S, 2S, quer dizer que esses dois são diasteroisômeros do primeiro. Outro exemplo, nós temos aqui um composto com 3 centros de quiralidade. Então, está definida a configuração absoluta de cada um dos centros de quiralidade em cada um dos compostos. Pegando-se como referência o 1R, 2R, 3S, 1R, 2R, 3S, eu vou observar qual a relação dos demais em relação a ele. Então, ele tem 3 centros de quiralidade, o que levou à formação de 8 possíveis estereoisômeros. Agora, aos pares, eu vou definir a relação entre eles. Este segundo, como teve todos os centros de quiralidade invertido, ele é o enantiômero do primeiro. Todos os demais, os outros 6 estereoisômeros, serão diasteroisômeros do primeiro, porque não obedeceu à regra de inversão de todos os centros de quiralidade. Dessa forma, fica fácil de você identificar se um par de compostos, um par de isômeros, constitui um par de enantiômeros ou um par de diasteroisômeros. O número total de estereoisômeros, como você já deve ter percebido, corresponde a um número que é definido pelo número de centros de quiralidade que a molécula tiver. Então, note que a presença de 3 centros de quiralidade, 2 elevado a 3, produz uma família de 8 estereoisômeros. Se ele possuir 4 centros de quiralidade, ele vai gerar uma família com 16 estereoisômeros. Só que observe, este é o número máximo de estereoisômeros. E nós vamos ver mais adiante que nem sempre esse número máximo será atingido. No caso do colesterol, ele possui 8 centros de quiralidade, o que vai permitir a possível existência de 256 estereoisômeros para esta conectividade entre os átomos. O estereoisômero mostrado terá um enantiômero e os outros 254 serão diásteros isômeros dele. Então, todo composto possui um enantiômero, que seria aquele com todas as configurações invertidas, e todas as outras possibilidades de inversão constituirão 254 diasteroisômeros. A estrutura mostrada é o único estereoisômero produzido pela natureza. Vamos exercitar um pouquinho. Vamos identificar em cada um desses pares se eles são enantiômeros ou diasteroisômeros. E para isso vamos fazer o uso daquela nossa regrinha mnemônica. Veja, eu tenho o mesmo composto, houve uma inversão de configuração em ambos os carbonos. Se inverteu a configuração de todos os centros de quiralidade, esses dois compostos constituem um par de enantiômeros. Veja o exemplo B. Eu mantive a configuração de um dos carbonos e inverti a configuração de apenas um deles. Então, neste caso, eu não inverti de todos. Portanto, esses dois compostos constituem um par de diasteroisômeros. Exemplo C. Novamente, eu mantive a configuração do carbono que carrega a hidroxila
e inverti a posição desses dois substituintes. Como eu inverti os substituintes de apenas um centro de quiralidade e não de todos, este fato define esses dois compostos como um par de diastereoisômeros. Neste outro exemplo, nós temos 3 centros de quiralidade. Observem, só que vocês têm que tomar cuidado pelo seguinte fato. Aqui a molécula está invertida, ela foi invertida no espaço, espacialmente. Eu não estou invertendo os centros de quiralidade. Mas observem que elas não mantêm uma relação objeto-imagem. Embora a hidroxila seja imagem, os carbonos não mantêm uma relação objeto-imagem. Lembrando que estereoisômeros que não mantêm uma relação objeto-imagem não sobreponível são definidos como diastereoisômero. No exemplo E, temos o seguinte: a manutenção da configuração absoluta do carbono que carrega esta metila. E aqui houve uma inversão da posição dos substituintes do carbono vizinho. Portanto, se invertemos apenas a configuração de um dos centros de quiralidade, temos um par de diastereoisômero. Neste outro caso, trocamos a metila de lugar com a etila e trocamos a metila de lugar com a etila. Invertemos as configurações de ambos os carbonos. Então, como todos os carbonos tiveram inversão entre os substituintes dos centros de quiralidade, nós temos aqui a definição de um par de enantiômeros. Finalizando essa aula, nós vamos falar de compostos meso. O que são compostos mesos? Já vimos na nossa aula anterior que toda molécula que possuir um plano de simetria possuirá simetria reflexional. Isso tornará o composto um composto aquiral. Sendo ele aquiral, ele não possuirá uma imagem especular não sobreponível, ou seja, ele não constituirá um par de enantiômeros. Então, vimos que a presença de centro de quiralidade não necessariamente torna um composto quiral. Especificamente, se um composto exibir simetria reflexional, ele será aquiral, mesmo tendo ele mais de um centro de quiralidade. Então, tais compostos são chamados de compostos meso. Vejam só este exemplo. Nós temos aqui 2 centros de quiralidade nesse composto. Esse carbono carrega 4 substituintes diferentes, é um centro de quiralidade. Este segundo carrega 4 substituintes diferentes, também é um centro de quiralidade. Portanto, havendo 2 centros de quiralidade, lembrando que o número máximo de estereoisômeros seria 4. 2 elevado a 2 definiria uma família de 4 possíveis estereoisômeros. Quando nós fazemos que esse oxigênio pode estar para frente ou para trás, e o mesmo acontecendo com o carbono de baixo, então veja, esse carbono carrega uma hidroxila, ela pode estar para frente ou para trás. Esse carbono carrega uma hidroxila, ela pode estar para trás ou para frente. Então, neste caso aqui, como houve inversão na configuração dos substituintes de ambos centros de quiralidade, nós temos a definição de um par de enantiômero. Neste outro caso, aparentemente são 2 compostos diferentes, quando na verdade se trata do mesmo composto. Este composto possui aqui um plano de simetria. Ao possuir um plano de simetria, definimos que este composto é um composto aquiral. Sendo aquiral, ele não possui um enantiômero, ele não possui uma imagem especular não sobreponível. Portanto, essas duas representações representam o mesmo composto, o composto meso. Nesta representação, fica bem evidente a presença do plano de simetria. Então, o primeiro par de enantiômeros atende às expectativas, mas o segundo par é realmente apenas um composto. Se você girar esta molécula no plano,
você vai ver que se trata do mesmo composto. Os dois substituintes que estavam para trás, ao você girar ao longo desse eixo imaginário, os dois passarão para fora do plano, o que torna as duas moléculas idênticas. Portanto, o composto meso não é quiral e não tem um enantiômero. Então, para se definir que um composto é meso ou não, basta você tentar encontrar o plano de simetria. Mesmo havendo mais de um centro de quiralidade, ele, possuindo um plano de simetria, será uma molécula quiral. E sendo uma molécula quiral, não possuirá um enantiômero, não possuirá uma imagem especular não sobreponível. Então, dessa forma, nós finalizamos aqui a segunda videoaula sobre estereoquímica e nos veremos na nossa próxima aula. Até lá!